A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Eu gostaria de saber se vocês estão lendo a Bíblia. Porque estamos passando o período em casa, né? Devido a isso tudo que está acontecendo aí. Mas o Senhor é conosco e a palavra de Deus fala que o Senhor sempre estará conosco em todos os momentos. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Na Bíblia nós encontramos várias histórias que nos ensinam, que nos fazem ter mais sabedoria em Deus. E neste momento nós vamos aprender um pouquinho de cada história que está registrada na Bíblia. Eu queria saber se vocês têm lido a Bíblia na casa de vocês. É muito importante. Assim como nós todos os dias tomamos café, precisamos almoçar, nós também precisamos ler a palavra de Deus para sermos alimentados através da palavra. Então vamos lá. O Senhor Jesus, ele morreu naquela cruz para nos salvar. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Na cruz, Jesus levou toda a condenação, todas as enfermidades, as angústias. Jesus levou ali todos os pecados, a maldição, tristeza, condenação. Jesus morreu na cruz por amor a mim e a você, para que um dia nós possamos ir para o céu, morar com Ele. Então, o amor de Deus foi tão grande que Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós naquela cruz e assim, através da morte de Jesus, porque ali Ele derramou seu sangue, assim nós ganhamos o direito de sermos chamados filhos de Deus e de um dia podermos estar no céu com Ele. Jesus então morreu na cruz por amor a todos nós. Mas a Bíblia fala que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou e ele está vivo. E ele está aqui comigo, está aí com você também, meu amiguinho. O Senhor, ele é maravilhoso. A cada dia que nós podemos ali meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus, eu não sei se você tem uma Bíblia como esta, que é ilustrada, ou se você não tem, não importa. O que importa é você ler a palavra de Deus todos os dias. E se você ainda não souber ler, peça o papai ou a mamãe para estar ajudando vocês a conhecer mais o amor de Deus. Jesus então morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo. Aleluias! E Jesus, lá na palavra do Senhor, no livro de Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 31, vai nos ensinar mais um pouquinho da palavra de Deus. E eu vou estar lendo aqui alguns versículos neste momento. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou então quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas
Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Você pode repetir comigo? Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então nós somos mais que vencedores, porque Jesus nos amou e se entregou por nós. Mas Jesus está vivo, vivo em nossos corações, em nossa vida, em nossa casa. Jesus está vivo. Aleluias! E como foi feita a pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Quem irá nos separar do amor de Cristo? Será que é a tribulação que vai nos separar? Mas o que é tribulação? Tribulação são problemas, são dificuldades que nós temos no dia a dia da nossa vida. Vocês, crianças, quantas vezes têm assim uma dificuldade em aprender algo na escola? Às vezes fica doentinho, às vezes está passando por algum problema, então você às vezes vive um momento de tribulação, mas a tribulação não vai nos separar do amor de Cristo. Certa vez, Jesus ia passando ali por um lugar, quando de repente ele viu um jovem ali deitado morto, e a mãe dele chorava muito. A mãe dele era viúva de Naim. E ela chorava, e Jesus ia passando. Quando ele olhou para aquele momento ali, o menino ia sendo levado para ser ali enterrado, porque ele estava morto. Essa mulher já tinha perdido o marido e agora tinha perdido seu filho. Imagina a tristeza do coração dela, imagina o momento de tribulação que ela estava vivendo. Mas Jesus ia passando naquele lugar. E quando Jesus está passando, ele faz milagres. Foi então que Jesus tocou no esquife, tocou ali naquele lugar onde aquele menino estava, e Jesus falou: menino, levanta-te, menino. E na mesma hora o menino ressuscitou. Ele levantou, Jesus o ressuscitou, porque Jesus ele ressuscita tudo que está morto. Ele ressuscita o sonho que está morto. Ele ressuscita a esperança que às vezes já está morta mediante a tanta tribulação. Jesus ressuscita. Ele é o Deus de milagre. E aquela mãe ficou muito feliz de poder abraçar o seu filho novamente, de poder ver seu filho vivo. Que alegria para aquela mãe. Mas teve uma passagem na Bíblia também de uma mulher. Uma mulher que há 12 anos estava sofrendo uma hemorragia muito forte. E essa mulher, ela era ali distanciada das pessoas porque ela foi considerada imunda. Ninguém poderia chegar perto dela. Mas ela ouviu dizer que Jesus estava passando ali. Rapidamente, ela levantou, com aquela pequena força que ela tinha, ela foi andando bem devagarinho, e ela viu ali que Jesus estava com uma multidão. Quando ela viu, ela falou: eu vou lá, mas eu vou tocar em Jesus, porque se eu tocar em Jesus, eu vou ser curada. E ela tocou ali na orla do manto de Jesus. E quando ela tocou, Jesus falou assim: quem me tocou? E os discípulos falaram: Senhor, como que o Senhor pergunta isso? Se tem uma tão grande multidão aqui. E Jesus falou: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, saiu poder. E Jesus perguntando ali, aquela mulher falou: Senhor, fui eu quem te tocou. E Jesus falou assim: mulher, a tua fé te salvou, mulher. E ela foi curada daquela hemorragia que ela passou por aquilo 12 anos. Mas quando ela tocou em Jesus, Jesus a curou. Então ela viveu 12 anos num momento de tribulação. Quem sabe você está há mais de 12 anos com um momento de tribulação. Mas quando você tocar em Jesus com fé e você falar: Senhor, eu vou ser curada. Senhor, essa tribulação vai acabar. O Senhor é fiel, o Senhor vai
entrar na sua vida e vai te dar vitória, e vai conceder o que deseja o seu coração. Agora, aquela pergunta: o que irá nos separar do amor de Deus? Será que vai ser a angústia? O que é angústia? A angústia é uma tristeza muito grande. É quando a gente passa por um problema e a gente não sabe resolver o problema e a gente fica muito triste, a gente não vê jeito para o problema ser resolvido. Então a gente começa a assistir e nós não podemos ficar assim, sabe por quê? A Bíblia conta que nós não andamos por aquilo que nós estamos vendo. Nós que somos do Senhor, nós andamos pela fé e não por vista. Por isso que às vezes as situações querem nos deixar triste, mas a gente fala: o Senhor é comigo, o Deus que eu sirvo, Ele é dono de tudo, Ele tem todo o poder, Ele cura, Ele liberta, Ele batiza, Ele transforma. Então eu não vou deixar a angústia entrar no meu coração, eu não vou deixar a depressão entrar no meu lar, porque eu sirvo um Deus poderoso. Mas muitas pessoas já passaram por esse momento de angústia. E na Bíblia havia uma mulher chamada Ana, que era uma mulher que estava com uma tristeza muito grande porque ela queria ter um filho, mas ela não podia ser mãe, ela tinha um problema. Foi então que ela foi até o templo, a casa do Senhor, e lá no templo ela clamou a Deus e ela falou: Deus, se o Senhor me conceder um filho, eu vou devolver esse filho para ti, Senhor, não vai ser meu. Eu faço esse voto que eu vou trazer ele para ti. E Ana fez conforme ela falou, porque Samuel nasceu. Samuel nasceu para alegria de Ana e Eucana. Que alegria! Ela não teve mais angústia, porque Deus ouviu a oração de Ana e concedeu a ela o que ela pediu, Samuel. Ana, então, lembrou-se do voto que ela havia feito a Deus. E assim que Samuel ficou desmamado, parou de ser amamentado, ela foi até o templo e deixou Samuel lá no templo com o sacerdote Eli. E ele cresceu ali, Samuel cresceu no templo, servindo ao Senhor, até que quando ele se tornou um jovem, um adulto, ele se tornou um profeta na casa de Deus. Um homem que ouvia a voz de Deus e transmitia o povo. Então Deus tirou a angústia do coração de Ana. Jesus certa vez estava lá, passando por uma cidade, quando de repente apareceu um homem, apareceu Jairo e falou: Jesus, a minha filha está muito doente, o Senhor precisa ir até a minha casa. E Jesus falou: eu vou, Jairo, eu vou. E aconteceu várias coisas. Quando Jesus chegou lá na casa de Jairo, a filha dele estava morta. A filhinha dele estava morta. Mas Jesus chamou Jairo, a esposa de Jairo, e alguns discípulos entraram ali. E Jesus falou assim: menina, levanta-te, menina. E na mesma hora a menina levantou. A menina levantou e foi comer alguma coisa. Jesus falou: dá uma comidinha para ela. Ela ressuscitou. E assim Jairo foi livre daquela angústia. Aquele pai estava aflito, angustiado, porque a filhinha dele estava muito doente. E depois ele recebeu a notícia que ela estava morta. Mas quando Jesus chegou naquela casa, Jesus falou: menina, levanta-te, menina. E é isso que Jesus vai falar também na tua casa. Jesus vai falar: se levanta, vai orar, vai ler a palavra, porque eu sou contigo. Porque nada está perdido e todo o controle está em minhas mãos. Aleluia, louvado seja o Senhor.
E certa vez também havia ali um homem chamado Saulo. E agora nós vamos falar sobre a perseguição. Será que a perseguição vai nos afastar do amor de Cristo? Não, de jeito nenhum. Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Então ele era um homem mau, um homem que mandava bater nas pessoas que serviam a Deus. Mas um dia ele ouviu uma voz. Ele estava a caminho de Damasco, quando de repente uma voz falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E teve ali uma luz muito forte que ele não conseguia nem olhar de tão forte que era. E era a voz de Jesus. Porque quando eles não sabem, mas estão atingindo a Jesus. Então, seja qual for o tipo de perseguição que você está enfrentando, saiba que Jesus está com você, passando por este momento. E naquele dia, Saulo, ele ficou cego. Ele ficou 3 dias e 3 noites sem ver nada. Ele foi ali para uma casa aonde o levaram, ele não enxergava, e ali Jesus começou a falar com ele, e ele foi um homem transformado. Até o nome dele transformou, não foi mais Saulo, mas passou a ser Paulo. E Jesus falou que tinha uma obra, que ele era um vaso escolhido nas mãos do Senhor. Então ele era perseguidor dos cristãos, mas Jesus falou: você para mim é um vaso escolhido. Olha o que Jesus fala. Então Jesus, ele tem os seus escolhidos na terra. Ele tem, aleluia. E certa vez, os homens ali começaram a tramar um plano para pegarem Paulo, para fazerem maldades com Paulo, porque eles não aceitavam que Paulo começou a servir a Deus. E Paulo se tornou ali um pregador da palavra, o apóstolo Paulo, e ele começou a pregar o evangelho. Ele pregava sobre o amor de Deus, sobre a ressurreição de Jesus. Deus transformou a vida de Paulo totalmente, porque Deus tem poder para transformar qualquer vida. De repente você está orando por alguém da sua família, por algum conhecido, e você não vê mudança, mas creia que o Senhor está trabalhando e vai te dar vitória. E assim, Paulo, certa vez estava numa casa, as pessoas mais queriam pegar Paulo, e ele conseguiu ali ir dentro de um cestinho e sair por uma janela e fugir para um outro lugar para não ser morto. Então, outrora, ele era perseguidor da igreja, mas quando ele aceitou Jesus e Jesus transformou a vida dele, ele passou a ser perseguido por causa do evangelho. E ele continuou fiel a Deus, fazendo a obra que Deus o chamou para fazer. E será que a fome irá nos separar do amor de Cristo? Não, a fome não irá nos separar. Havia um menino que estava ali ouvindo Jesus pregar e tinha uma multidão muito grande. E deu a hora de todos irem embora. E Jesus falou: eu não vou despedir eles assim, sem comerem nada. E falou para os discípulos: procurem na multidão se alguém tem algum alimento. E os discípulos acharam esse menino, que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus falou para eles: traz esse menino aqui. Mas os discípulos falaram: Senhor, não vai dar esse alimento para todo mundo? 5 pães e 2 peixinhos? Jesus falou: entrega na minha mão, porque aquilo que nós entregamos na mão do Senhor, Ele multiplica e faz milagre. Foi então que Jesus pegou ali aquele alimento e orou a Deus e falou: Senhor, o Senhor sabe que este povo está com fome, alimenta esse povo. E ele clamou a Deus, clamou a Deus. De repente, crianças, olha o que aconteceu.
os pães começaram a serem multiplicados, e os peixes também. Eram muitos peixes e muitos pães. Eram muitos, porque Jesus, ele faz assim milagres. Foi então que eles olharam e eles viram que estava muito cheio de pão. O cesto tinha muito pão e muitos peixes. Eram muitos peixinhos ali, muitos e muitos, porque Jesus multiplicou. Jesus multiplica o pequeno que você tem. A pouquinha coisa que você tiver, Jesus multiplica para te alimentar e ainda alimentar quem está ao seu redor. Então, nesse período que estamos vivendo, se você perdeu o seu emprego, se algo aconteceu na sua vida financeira, não temas, porque Deus falou que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia! Tudo Ele vai providenciar na tua casa, na tua família. Não temas tu que está com seu coração de repente aflito, achando que não vai ter o que comer. Jesus vai te enviar, assim como naquele deserto. Ele enviou o maná do céu para o povo de Deus. Ele vai enviar e prover aquilo que você precisa. Ele é o mesmo, ele não mudou, ele continua multiplicando o pouquinho que você tem. Ele continua fazendo milagre. Ele é tremendo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E será que a nudez, a preocupação de não ter roupa, mas o que eu vou vestir? Mas o que eu vou colocar? Que roupa que eu vou colocar quando acabar essa quarentena? Que roupa nova que eu vou na igreja? Tanta gente preocupando com tantas coisas, né? Que não tem, assim, motivo para se preocupar. Porque a Bíblia fala que o Senhor cuida da gente. Ele sabe de tudo que a gente precisa. E Ele sempre nos dá muito além do que pedimos ou pensamos. E na palavra de Deus, lá no livro de Mateus, no capítulo 6, vai falar sobre as aves do céu. Certa vez o Senhor falou assim: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha que lindo! O Senhor falando conosco que nós temos mais valor do que os pássaros. O Senhor alimenta os pássaros todos os dias, eles não passam fome. Quanto mais nós que somos servos do Senhor. Então a fome não vai nos separar do amor de Deus. E o Senhor também fala aqui sobre o lírio. E quanto ao vestuário, não se preocupe por aquilo que você vai vestir. Por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, eles não trabalham, eles não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Então, se Deus, Ele todos os dias faz nascer lírios no campo, lindo, lindo, cada um de uma cor, tem rosa, roxo, Deus faz eles nascerem, se Deus veste eles, quanto mais nós que somos servos dEle. Então, o Senhor vai prover para você a sua vestimenta também, não temas. O Senhor vai nos alimentar e ainda vai cuidar da nossa vestimenta. Aleluia! E o perigo? Será que o perigo vai nos separar do amor de Deus? Não, o perigo não vai nos separar do amor de Deus. Os discípulos, certa vez, foram ali com Jesus no barco. E ali, naquele momento, teve uma grande tempestade. O mar ficou agitado, vento, raio, e Jesus estava dormindo ali. Vamos morrer! O que será de nós e agora?
e foram acordar Jesus. Jesus, nós vamos padecer aqui, Jesus. Jesus levantou, falou: vento, se acalma, mar, se aquieta. Na mesma hora, tudo se aquietou e eles foram livres daquele perigo, e o mar ficou assim, ó, normal, tudo calmo, o vento parou. E os discípulos perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus Cristo, que tem em suas mãos todo o controle e todo o poder. Eles foram livres do perigo. Quando Jesus está no nosso barco, nós somos livres do perigo. Paulo e Silas também foram livres do perigo. Eles foram ali, oraram por uma menina. Por causa disso, foram lançados numa prisão. Mas a Bíblia fala que quando eles começaram a clamar, quando eles começaram a orar, aconteceu um grande terremoto e eles puderam ser livres daquelas prisões. Eles olharam para o outro e falaram: agora nós vamos orar, nós vamos cantar. E cantaram e clamaram, e estavam presos, acorrentados, com seus pés presos com correntes. Mas eles louvaram ao Senhor em meio àquele perigo, e o louvor deles subiu ao céu. Deus mandou um terremoto, abriu todas aquelas prisões, e Jesus ainda salvou ali o carcereiro. O carcereiro, ele ia se matar, o carcereiro. Mas Paulo falou: não faça isso, todos nós estamos aqui, os presos não fugiram. Então o carcereiro falou: eu quero aceitar esse Jesus. E Paulo falou: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então eles foram livres daquele perigo. Aleluia! Louvado é o Senhor. A espada, será que a espada vai nos separar do amor de Cristo? Não, a espada não vai nos separar do amor de Cristo. A igreja estava ali fazendo contínua oração, porque Pedro havia sido preso e queriam matar a ele a espada, assim como mataram Tiago. Mas a igreja estava orando por ele. E de repente apareceu um anjo que soltou ele daquelas correntes, pegou Pedro e falou: vamos embora, Pedro. E eles saíram do palácio, passaram no meio dos guardas sem ninguém ver, porque Deus o livrou da espada. Então a espada não vai nos separar do amor de Deus. Pedro chegou ali onde estavam todas as pessoas ali reunidas orando, e foi ali um grande livramento na vida de Pedro. E você? Como que você está hoje? Você está assim, triste? Não, não fique triste, fique alegre. A palavra do Senhor fala assim: regozijai-vos. Regozijai-vos todos os dias. Nós precisamos estar alegres em meio às tribulações, em meio às angústias. Estar alegre com Jesus no coração. Aceite a Jesus no seu coração. Aceite Ele como seu único e suficiente Salvador. Agora o versículo: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Então nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque nós passamos pela tribulação, nós passamos pela angústia, nós passamos por momentos de espada, de perigo, de fome, de falta de alguma coisa, mas o Senhor está sempre provendo tudo que precisamos. Então nós somos mais que vencedores, mais do que vencedores. Repete você aí na sua casa: nós somos mais do que vencedores. Com Jesus somos mais do que vencedores, somente com Jesus. Crianças, não fiquem o tempo todo no celular, tá bom? Fica o tempo toda hora nas redes sociais, não. O Senhor quer que vocês aprendam a palavra de Deus e Ele quer que vocês possam orar, falar com Ele em oração. A família, vamos unir mais a família.
juntos para poder aprender a palavra de Deus. Que vocês possam ficar com essa palavra, né? Que o Senhor abençoe a todos vocês, que o Senhor derrame chuva de bênção sobre cada lar e cada família. Em nome de Jesus, que essa palavra fale com você. Nada vai nos separar do amor de Deus, porque com Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluia!